Pessoal, tô voltando com os vídeos. Passei por alguns problemas e não tava conseguindo postar, mas agora vou estar voltando. E trago talvez boas notícias. Teve muitos comentários sobre essa obra e fui pesquisar. Parece que a produtora tem interesse em voltar com a obra, mas não é nada confirmado. Mas como foi uma obra que gostaram muito aqui no canal, decidi fazer um compilado enquanto preparo outros vídeos e ficamos no aguardo por capítulos novos. Hoje a obra é sobre um personagem chamado Subai, que reencarna em uma tribo primitiva e se vê obrigado a liderá-la. Com certeza ele vai formar um harém e torná-la a melhor tribo de todas. O prota acorda amarrado e sente água caindo em seu rosto. Ao abrir os olhos vê uma semi-humana com orelhas de animal e presas em cima dele, salivando e olhando como se ele fosse um prato bem apetitoso. O prota não acha que ela vai comê-lo, mas ela puxa uma adaga. Ela começa a falar o quanto a carne é macia e como deve ficar bom assado. Mas o prota não entende a fala dela. Ele começa a se contorcer feito maluco, acreditando que é o seu fim. Ela termina de puxar a adaga e a última visão do prota é essa. Morreu! Acabou. Até perceber que as cordas foram cortadas e ele está livre. Ela diz que mesmo estando com muita fome, não consegue comer pessoas. O prota era um escritor e estava subindo uma montanha pois seu editor mandou que ele tirasse umas férias. Mas não era isso que o prota imaginava e jurou dar cabo do seu editor. Mas ao se apoiar em um suporte, o ferro quebrou e ele caiu do penhasco. Depois que ela o solta, ele percebe que ela tem orelhas e um rabo, um belo rabo inclusive. Por ser um escritor, ele sabe que está em outro mundo. Ele tenta se acalmar e olhar onde ele está. Percebe que seja lá quem vive aqui está em uma situação muito ruim, em condições bem primitivas. Ao sair da tenda avista algum semi-humano, algumas carregando um animal. Alguém chama por ele. É um cara gigantesco encarando. Ele começa a falar um monte de coisa e o prota não entende nada. A garota o chama de pai. Ele a repreende dizendo que na frente de estranhos ele é o capitão ou chefe. Ela confirma dizendo beleza pai. A garota pensa que o prota não fala nada porque está com medo. Eles pensam que o prota vem de alguma grande vila e começam a levá-lo para a tenda do grande feiticeiro. Os aldeões começam a falar que o prota não tem chifre ou causa e não parece ser forte para ser um lutador. Na tenda tem 4 semi-humanos. Antes do prota entrar, eles conversam sobre precisar encontrar um novo feiticeiro, mas ninguém da vila mostrou talentos para magia, por isso decidiram testar o prota. Os olhos do velho brilham e o prota é transportado. Ele vê uma coisa flamejante e percebe algo dentro do fogo. O velho percebe e pergunta o que ele viu e o prota o entende. O velho explica que esse lugar é a alma do prota e que vai gravar o idioma deles na alma do prota. Assim ele conseguirá entender todos. Enquanto o velho faz o feitiço, o prota vê algo que parece um dragão. Ao voltar, o velho diz que agora ele é da próxima geração de magos da aldeia de Yanon. Todos comemoram, pois eles têm um novo feiticeiro, mas ainda com dúvidas. Mas todos confiam na decisão do grande feiticeiro. A garota o retira da cabana e saem pela aldeia. O prota tá meio sem entender e não sabe nem se é bom ser um feiticeiro. Ela diz que se foi decisão do grande feiticeiro, não restam dúvidas. Ela se apresenta como Yanhua e vai ficar responsável de cuidar dele. O prota pede explicações sobre a tribo. A tribo se chama Yanon. Os totens têm o mesmo nome, que pelo que entendi, é aquilo que o prota viu nas chamas, mas ela não sabe a aparência. O pai da Yanhua é o chefe da tribo. O Agi é o capitão caçador. Tem os soldados do totem e os soldados reservas. Mas todos obedecem ao feiticeiro-chefe, pois ele é o mais forte. Uma tribo sem feiticeiro não dura muito. No início tinha muitas pessoas na aldeia e todos viviam bem, mas foram atacados pela tribo Cobra Negra. Várias pessoas morreram e suas terras foram tomadas. Foram obrigados a migrar. A garota deseja se tornar mais forte para resgatar os prisioneiros, se vingar e tomar suas terras. Andando pela tribo, o prota nota que as condições são bem precárias e as pessoas passam necessidades. As coisas não são nada higiênicas e pode acabar até gerando um surto de doenças que seria um desastre em tempos como esse. O prota quer ajudar, mas não sabe como. Nessa hora surge uma tela de sistema e diz que irá recompensá-lo caso ele faça um check-in diário e receberá vários prêmios. O prota está cansado e a garota o leva para uma tenda. Ao entrar o prota pergunta se ele vai morar aqui. Ela confirma, mas fala de maneira envergonhada.
O prota salta na cama e diz que tem um cheiro diferente, parece ser leite. Ela salta sobre ele e fica numa posição diferenciada e diz que a casa é dela. Em uma cena bem empolgante, mas que pra tristeza de todo, não teve continuidade. Mas o prota tá pensativo, tá bem felizinho que vai ficar morando com ela. Por mais que ela tenha chifres, ele fica bem empolgado por causa das curvas do sorriso dela. Mas ela já corta o barato dele, dizendo que ela não vai ficar, vai patrulhar a noite toda, e que ele não mexe em nada, ou vai bater nele. Aproveitando que está sozinho, o prota resolve olhar o sistema e fazer o check-in, onde ele ganha uma habilidade de cura nível 1. Ele fuça o sistema e percebe que poderá atualizar sua habilidade e também os atributos dele. Ao checar os atributos, percebe que tem status bem comuns. Enquanto isso, o grande feiticeiro conversa com o chefe da vila. Eles falam sobre a origem do prota ser desconhecida. O chefe questiona se devem realmente confiar nele. O chefe tosse, mostrando não estar nada bem, e responde que estão sem tempo e somente ele, em toda a tribo, tem talento para feitiçaria. O grande feiticeiro tosse novamente, cospe sangue. O chefe o auxilia e diz que isso tudo é culpa da tribo, pois não puderam se proteger contra os cobras negras. Por isso o grande feiticeiro acabou se machucando. O grande feiticeiro diz que isso não importa agora. Tudo deve ser preparado para a cerimônia de sucessão que vai acontecer em 3 dias. O chefe diz que queria investigar mais, pois o prota poderia ser da tribo dos cobras negras. Mas o feiticeiro diz ter visto a alma do prota e não viu maldade alguma nele, por isso ele deve ser protegido. O chefe concorda e diz que vai preparar tudo. Antes do chefe sair, o feiticeiro diz algo a ele. Ao sair, ele encontra com sua filha que estava escutando a conversa deles, mas diz que estava só patrulhando e não ouviu nada. Ele diz que não importa ela ter escutado ou não, mas ele tem uma tarefa importante para ela. Ela fica toda empolgada, pois seu pai finalmente reconheceu seu potencial e lhe dará uma missão importante. Ela diz que seja qual for, cumprirá sem problemas. Ele diz para ela se casar com o prota e ter filhos com ele, quanto mais melhor. O que o grande feiticeiro falou ao chefe é que descendente de um feiticeiro muitas vezes tem um poder fora do comum, totalmente extraordinário. A Yenhua diz que já havia dito a ele que só casaria com alguém que pudesse vencê-la e o prota é muito magro e fraco, jamais venceria ela. O chefe diz que a maioria da tribo não conseguiria vencê-la, ela mataria a maioria facilmente. Então ela deve se apressar e fazer isso logo, pois já é hora dela ter filhos, pois já fez 19 anos. Ela vai embora correndo e diz que não quer ter filhos, pois ela quer ser mais forte e se vingar. Ela ainda diz que se é tão importante que ele vá lá fazer isso. O chefe corre atrás dela. O feiticeiro, vendo tudo isso, sorri, dizendo que queria poder ver eles crescendo. Enquanto isso, ele está fazendo algum tipo de feitiço e diz que vai ajudar no progresso de todos. Na manhã seguinte, o prota levanta reclamando que passou muito frio, pois as tendas estão muito destruídas. Enquanto ele está olhando, a Yenhua chega. O prota pede ajuda para reformar tudo. Ela ainda está pensando no que o pai disse e começa a imaginar ela com filhos dele. E começa a bater nele e dizer que não quer estar com alguém magro como ele. O prota, sem entender nada, diz que só quer palha para arrumar a tenda, pois está cheia de buraco. Envergonhada, ela responde que vai ajudar. O prota levanta destruído e começa a seguir ela. Ao andar pela vila, ele percebe que muitos nem têm tenda para dormir e muito menos cobertas, pois as peles de animais são muito difíceis, raras e valiosas. O prota vai lá e cobre 2 crianças. A Yenhua questiona por que fazer isso, já que ele é mais importante, ele tem que ser protegido e não poder acabar congelando durante a noite. O prota diz que todos são igualmente importantes. Essa resposta impressiona ela, pois não imaginava o prota assim. Enquanto estão voltando, alguém avisa que o esquadrão de caça está voltando. Todos ficam felizes pois vão ter o que comer. Inclusive, eles trazem um javali gigantesco. O prota questiona sobre o racionamento. A Yenhua explica que a maioria fica com os guerreiros do totem. Uma parte fica com os reservistas e crianças. Mas as mulheres e velhas comem vez ou outra. Costumam comer mais frutas que colhem em volta. Mas apenas metade da caça é usada, pois o restante é secado e levados na próxima caça. O prota pergunta por que não criam os animais aqui e trabalham com agricultura, mas ela simplesmente não faz ideia do que o prota tá falando, e não entende por que faz sentido criar os animais, os alimentar, sendo que nem tem comida para a tribo. Um dos caçadores percebe a presença do prota e pergunta a Yenhua quem ele é, e pensa que ele provavelmente é um garoto que o chefe encontrou para ser companheiro dela. Ela fica muito envergonhada e diz para ele parar com isso. Ele é herdeiro do feiticeiro. Ele se desespera, pensando que aconteceu algo com o grande feiticeiro.
Todo o restante fica feliz pois agora há esperança para a tribo, e oferecem carne para o prota, pois ele está muito magro, e o futuro da tribo depende dele. O prota pergunta se são sempre receptivos com os convidados, mas ela diz que é apenas por ele ser o herdeiro. Nesse momento um garoto se aproxima e oferece um animal para o prota. A cena corta e mostra a Yanhu e o prota em volta da fogueira. A Yanhu pergunta por que ele não aceitou e que isso é uma honra para ele por ter oferecido. Ele diz que todos merecem comer, por isso ele vai assar a carne dela. Ele oferece para ela comer primeiro. Ela diz que não pode fazer isso, não deve comer a comida do herdeiro, e que ele não a force a isso, mas se ele vai forçá-la, só resta comer, mas tem que ser escondido, só uma mordidinha. O prota fica em choque, ela comeu até o osso. O prota prova e diz parecer muito com a carne da terra, mas precisa de sal. A Yanhu oferece sal, dizendo que só tem isso, pois não conseguiu salvar mais, e que o sal é mais destinado aos guerreiros do totem. Como ela é da reserva, tem pouco. O prota tinha esquecido quanto isso é raro. Não é tão simples quanto ir no mercado e comprar. Então ele devolve a ela. O sal vem de outras tribos, trazidos por caçadores, de um mercado que é aberto a cada 15 dias, mas demora 10 dias para chegar lá. Nessa hora, o chefe chega dizendo que o grande feiticeiro está procurando o prota. É mostrado uma cena com os caçadores, onde o chefe diz que o tempo restante do grande feiticeiro será entregue para o prota. Dentro da cabana, o grande feiticeiro diz que vai explicar tudo o que provavelmente o prota precisará saber. O grande feiticeiro diz que o papel do feiticeiro é proteger a tribo, só assim, merecendo o cargo de feiticeiro. O poder do totem é diferente em cada tribo, apenas sendo controlado pelo feiticeiro e o usando para ativar o poder dos guerreiros do totens, pois os guerreiros têm grande poder, mas só pode ser controlado pela marca de totem, com a ajuda do feiticeiro. Mas qualquer um pode se tornar um guerreiro do totem. Treinando muito, acumulando força suficiente pode ser promovido por um ritual do feiticeiro. A maioria das feras são facilmente derrotados pelos guerreiros da reserva, mas quando muito fortes, apenas os guerreiros do totem conseguem derrotar. Quanto mais desses guerreiros, mais forte é a tribo. Enquanto tem feiticeiros, pessoas comuns podem se tornar guerreiros totens. O grande feiticeiro mostra algumas coisas ao prota, em especial um pergaminho, mas ele não conseguirá ler, pois não entende e só entenderá depois da cerimônia de sucessão. Mostra também algo que ele chama de dominó. São runas que gravam magias em cada um deles, sendo diferentes tipos de magias. O prota deduz que então não se deve tornar suas habilidades públicas, para evitar ataque, pois da mesma forma que é admirado pela tribo, também é um alvo fácil. O grande feiticeiro diz que o método para criar os dominos está no pergaminho que o prota não conseguiu ler e ele deve guardar esse segredo. O grande feiticeiro começa a tossir e o prota tenta curá-lo, mas não tem nenhum efeito. Prota ainda tenta curar o velho e não entende por que não funciona, mas o velho sabe que não vai adiantar e que o prota não precisa desperdiçar as energias com ele, mas ele está feliz pois a espera dele valeu a pena. Ele só está triste por não poder ver as surpresas que o prota vai criar no futuro. Ele pede ajuda ao prota para levantar. Ele questiona se o prota ainda lembra do conhecimento dado a ele e por que é importante ser o feiticeiro. O prota confirma. Então eles saem para finalmente iniciar a cerimônia de herança. Todos da vila estão ali para ver a cerimônia. Eles sobem em um palco, onde o velho pede que o prota se ajoelhe. Ele diz ter esperado 63 anos, mas finalmente é hora de um novo feiticeiro guiar a todos da tribo. A cerimônia de herança começou e todos devem oferecer seu sangue. Ao fazer isso, o sangue de todos vai em direção ao velho e forma o totem que o prota tinha visto e depois entra no corpo do prota. O velho diz que essa é a verdadeira herança e toca na própria testa e passa algo para o prota, o que faz o prota viajar e ter visões de quando o grande feiticeiro era garoto. Ele estava viajando com outras pessoas, sua antiga tribo. Todos estão com fome. Então durante a noite, quando ninguém está vendo, pede que os deuses do totem o GUIA para o melhor futuro para a tribo. Uma mulher chega e o ajuda. Ela diz que ele é um louco por usar tantas poções de adivinhação. Aparentemente isso é meio que proibido porque faz com que ele viva menos. Ele a chama de mãe. Ela diz que ele deve guardar o que viu para ele, que ele não fique à mercê da previsão, mas que a enterre em seu coração. Eles conversam se um dia a tribo se tornará forte. Ela diz que não importa se ele é forte ou não, o futuro sempre é incerto, mas ela acredita que com ele, a tribo não passará mais fome ou frio. É mostrado o grande feiticeiro durante os tempos e ele repetindo para si mesmo que não pode cair. Todos já o consideravam o mais forte feiticeiro.
É mostrado a luta contra os cobras negras e como ele já estava velho demais para aquilo, mas não podia cair, pois ele ainda não tinha aparecido. Ele se referia ao Prota, que o pede desculpas por ter o feito esperar tanto tempo. O Prota viu toda a vida do grande feiticeiro e começa a chorar, pois sabe o que ele passou. O velho diz para que ele não chore, pois essa é a herança tribal mais importante e o futuro da tribo Yanum que ele está entregando a ele. O Prota acorda no dia seguinte. Ele desmaiou depois da cerimônia e foi carregado para a tenda. O Prota explica de maneira meio nerd que o Totem é um script que evoluiu os poderes. Agora ele consegue enxergar melhor, quando antes era míope e parece ter ganhado mais força. Ao abrir a janela de status ele vê que a resistência, força e velocidade dobraram e o espírito aumentou 10 vezes, o que lhe deu um aumento de poder mágico. Ele explica que o poder mágico e do espírito estão conectados. Ele faz o check-in e ganha uma faca para frutas e um artesanato têxtil de linha, que ele acha que pode ser útil para fazer roupas futuramente. Alguém o chama, é o chefe, que pede desculpas por incomodar, mas diz que ele precisa fazer as malas para se mudar para a tenda principal. O leão chega e diz que seguiram o conselho do velho e cremaram o corpo dele, onde só restou uma pedra que o Prota acha ser uma relíquia que apenas pessoas com muitos méritos deixam após a cremação e diz que irá guardar, pois futuramente planeja fazer um templo. O Prota começa os afazeres e descobre que só tem alimento para os guerreiros, nem mesmo sobrando para os 6 guerreiros da reserva. O Prota questiona se realmente só existem 6. Eles explicam que eram 26, mas a maioria foram levados pelos cobras negras e agora nem sabem se ainda estão vivos ou viraram escravos. O Prota questiona sobre os cobras negras poder atacá-los, mas o chefe diz que por enquanto estão a salvo, pois a terra que estão não é boa para a caça, o que dificulta para eles, pois leva um dia para chegar na área de caça e 3 dias para conseguir comida suficiente. O Prota tem ideia de usar o linho para a troca, pois é muito caro, e ele planeja usar o kit que conseguiu para fazer o linho. Então o Prota diz que o foco agora é conseguir o máximo de carne possível. Eles vão para o campo e estão procurando por algo. Um dos guerreiros acha isso uma perca de tempo, mas o Prota confiou a missão deles conseguirem uma planta que pode ser usada para fazer linho. Por isso ele tem que fazer essa missão de qualquer maneira. O Prota diz que eles têm pouco tempo, pois tudo deve ser preparado em 5 dias. Pois o dia do mercado funcionário está próximo e talvez não dê tempo, então seria mais fácil se ele tivesse uma assistente para ensinar como fazer e ela ensinar aos outros. A Yanhua entra e pergunta por que ele está puxando o cabelo. Ele não parece estar doente nem nada. O Prota pergunta se por acaso ela está espionando. Ela diz que está fazendo a segurança, já que todos saíram. O Prota pergunta se ela é confiável para isso. Ela diz ser melhor que alguém que fica puxando o próprio cabelo. Ainda assim, ela é a guerreira mais forte dos reservas. Ele questiona se os outros feiticeiros não tinham ajuda. Ela diz que sim, mas os ajudantes morreram defendendo o feiticeiro no ataque dos cobras negras. O Prota diz que precisa de alguém, mas deve ser inteligente, trabalhadora e que tem ideias boas. A Yanhua pergunta se não seria ela. O Prota diz que ela não chega nem perto dessas 3 condições. Ela fica com raiva, mas dá a ideia dele arrumar uma amiga, que é uma mulher que cuida do dia a dia do feiticeiro e ajuda com tarefas domésticas dando instruções e o Prota se anima com a ideia e pergunta quem ela acha que seria boa para isso. Ela diz que conhece alguém e vai levá-lo para encontrá-la. Ela sai e está pensativa. O pai dela disse que ela deveria assumir o cargo de Miko, pois é uma oportunidade muito valiosa. Ela diz que não pode fazer isso, mesmo sendo o sonho de toda garota da tribo, mas dessa forma teria que abandonar o sonho de vingar a todo. Então não importa o que aconteça, ela continuará sendo uma guerreira. Eles chegam à tenda. Ela diz que precisa verificar algo antes. Eles vão espionar e vê 3 semi-humanos. Então vê uma dela e imagina que esta seja a amiga da Yanhua. O Prota diz que ela parece ser fraca. A Yanhua diz que sim, mas ela é muito empenhada, rápida no que faz e gentil. Porém, às vezes é teimosa. Ela é sobrinha do Kanshi. Os pais dela morreram quando ela era criança e ela foi criada pela tia, que está grávida. Por isso a Yuin se mudou, pois não podia comer da comida dela para que assim ela coma direito. Lá dentro elas conversam que Yuin deveria ficar na casa do comandante Kanshi, pois aqui só há sofrimento, e que assim ficaria perto do novo feiticeiro. Até poderia ser amigo. Ela acha que não merece isso, ele não gostaria dela, e ela acha que a Yanhua é mais adequada para isso, e que quando criança, ela contou que o sonho dela era esse. A Yanhua entra furiosa na tenda e pergunta como ela se atreve a falar isso assim. A Yuin diz que ela costumava dizer isso a todos da tribo. Percebi que na narração o nome das duas fica muito parecido, então vou chamar essa de Foxy.
porque ela é uma garota metade raposa. A Foxy diz que ela costumava dizer isso a todos da tribo. O Prota entra e diz que eles vieram observar e ele pediu a Yanhua para trazê-lo. Ela fica em choque, porque tudo que ela disse, o feiticeiro ouviu. O Prota pergunta se ela sabe escrever. Todos ficam em choque por ele saber, já que apenas grandes tribos têm suas próprias palavras. O Prota questiona se ela está pronta para ser Miko, pois a Yanhua recomendou fortemente que seja ela. A Foxy fica sem acreditar. A Yanhua diz que quer se vingar e se tornar uma guerreira do Totem e que ela é mais adequada a ser Miko. O Prota diz que ela não deve se importar com o que os outros falam. Ela diz que isso é porque ela é tímida e sempre comete erros. O Prota fala que não vai forçar ela nada, e que a escolha é dela. Ele sai da tenda e a Yanhua corre atrás dele e diz que ele foi malvado, pois ela é muito tímida e agora vai se odiar e se sentir inútil. O Prota fala que as oportunidades devem ser aproveitadas por você mesmo e não pelos outros. Se ela realmente quiser, lutará para isso. Não é sobre ele, mas ela enfrentar seus medos. Ao terminar de falar isso, alguém o chama e vem correndo em sua direção. A Yanhua fica triste pois não era amiga dela. Era uma outra que veio entregar um presente de agradecimento. O Prota chama a Yanhua, mas a garota pede que eles esperem, pois a Foxy veio também. Mas ela é fraca e sua corrida é bem lenta. Depois de um tempo, eles a veem. Quando chega, quase morrendo, ofegante, ela fala que quer ser amigo. A Foxy começa a chorar, pois está muito feliz pois o feiticeiro aceitou ela como amigo. A Yanhua diz que os testes do Prota nem sequer foi um teste. Ela só disse que queria ser amigo e ele disse de beleza. A Yanhua fala para ela parar de chorar. O Prota observar aquela cena pensando o quanto elas são atraentes. Ele fala para Foxy e R lavar o rosto para eles começarem a trabalhar, mas ela diz que não pode desperdiçar água assim. O Prota fica em choque e percebe uma coisa. Ele pergunta com que frequência todos tomam banho ali. A Yanhua não entende por que ele está fazendo uma pergunta dessas. Eles sempre tomam banho. Ela, por exemplo, toma banho todos os anos na estação das chuvas. Isso mesmo, eles só tomam banho uma vez ao ano. Que nojo. A Fox até questiona se isso é importante. O Prota começa a explicar que é importante fazer um sistema de saneamento e uma maneira de irrigar as plantações futuras. A tribo costuma coletar água em um lago próximo dali, mas tem muitas feras poderosas perto, que só os guerreiros do Totem conseguem chegar lá, e só costumam trazer o suficiente para matar a sede. O Prota começa a caminhar e pedir para que elas mostrem o lago, quando de repente, a Yanhua agarra o pescoço dele e diz que ele não pode sair da tribo, pois é muito perigoso. O Prota diz que não quer ficar preso ali. A Foxy diz que tem guerreiros totens exilados de outras tribos que costumam sequestrar feiticeiros de pequenas tribos e os forçam a fazer o ritual de herança. Então há uma regra que o feiticeiro só pode sair da tribo caso seja absolutamente necessário. A tribo é mantida segura por pelo menos metade dos soldados. O Prota percebe que essa forma de arrumar água é desperdício de energia, eles precisam de uma forma melhor de conseguir água. Ele diz que se elas têm tanto medo, devem chamar o chefe para ir com ele. Mas a Yanhua diz que ele está fora da tribo e antes de sair disse que de forma alguma deixasse o Prota sair. O Prota diz que ver a fonte é mais importante, e que está dando uma ordem. Mas parece que tem alguém observando isso tudo. A cena corta para os três andando pela floresta. A Yanhua diz que irá proteger o Prota, mesmo que precise se sacrificar. A Foxy diz que se precisar, ela irá se entregar à fera para dar tempo deles correrem. A Yanhua diz que por não estarem muito longe da tribo, o grupo de caça já lidou com as feras, mas ainda há chance de algum deles ter fugido. Enquanto isso parece ter um gato observando eles. O Prota está preocupado de se perderem em uma área perigosa, então pergunta se a Yanhua sabe a localização do chefe. Ela responde que eles devem estar perto. A Foxy pede para esperar e avisa que tem algo vindo. Nisso alguém se movimenta muito rápido por cima do Prota, que diz estar cercado por soldados exilados. Uma fera vem em direção a eles. Quando de repente, a moça que é metade felino, ataca a fera, mas na verdade, ele também é parte da tribo. Ele questiona por que a Yanhua está aqui fora com o feiticeiro. Enquanto isso Prota está impressionado com a velocidade que ela atacou. Prota responde que veio ver a fonte de água. O Prota diz que esse é o caminho para voltar para a tribo, e questiona por que ele está voltando sozinho. Ele pergunta se o Prota trouxe os Dominos, pois tem alguém ferida e se não receber tratamento, irá morrer. O Prota diz para que o levem lá rápido. A cena corta e mostra o chefe com um dos guerreiros feridos. O chefe diz que a Garra Negra foi para a tribo buscar Dominos. Diz que ele aguente firme. Ele diz que provavelmente não vai conseguir aguentar e o pior que o sangue irá atrair mais feras. Ele diz para que eles guardem parte da comida dele e leve para o filho, pois logo mais o filho se torna guerreiro. Eles ficam em alerta com um barulho no arbusto. O guerreiro que está protegendo eles joga uma lança na direção do barulho.
e eles recebem um grito de volta. Esse maluco é muito azarado, ele de novo tá sendo atacado pelos companheiros. A felina simplesmente rebate o ataque. O chefe pergunta o que a felina está fazendo aqui. Com o feiticeiro ainda, ele dá um cascudo no guerreiro que tinha ido buscar o domínio, pois pensa que ele trouxe o feiticeiro. E ainda pergunta se a Yanhua e o Fox encorajou o Prota a sair da tribo, enquanto ajuda o guerreiro ferido. O Prota responde e diz que ele insistiu em sair. O Prota percebe que é um ferimento muito sério, e que ele só está vivo pois os guerreiros são muito fortes, mas as habilidades de cura irá funcionar dessa vez. O chefe manda que os outros cuidem do perímetro. Yanhua questiona ao chefe se ele não tinha dito que levaria 30 dias para aprender magia. A Foxy diz que é a primeira vez que vê magia sem encantamento. O chefe também fica assustado e diz que o velho tinha razão. O Prota é um prodígio, por ter a magia nível 1. O Prota não consegue curar a ferida totalmente, então ele usa várias vezes até que esteja totalmente curado. O guerreiro fica espantado por sua ferida ter curado completamente. O chefe ordena que os levem de volta. Ele diz que ainda consegue lutar, mas o chefe recusa. Diz que com ele aqui, vai ficar mais difícil proteger o feiticeiro. Ele concorda e diz que vai voltar. A Yanhua e a Fox estão cuidando do Prota, pois ele está bem cansado depois disso. Ao olhar o sistema, ele vê que a capacidade de cura aumentou em 9. O Prota percebe que a cura é eficaz, mas a sobrevivência depende muito do corpo forte. Por isso não foi tão eficiente com o velho. O chefe diz que o Mai foi descuidado e acabou sendo atacado por lobos da Floresta Morta. Os lobos são animais de facção fraca, mas eles atiram dardos de ossos que é bem difícil esquivar. É explicado que o Mai é um guerreiro novato e guerreiros dessa categoria. Existem várias feras de diferentes níveis e existem 3 níveis de guerreiros totem para enfrentar diferentes feras. Então, criaturas como os lobos, que atacam de longe, são difíceis de lidar. O chefe manda que se preparem para escoltar o feiticeiro de volta à tribo. O Prota diz que precisa ir à fonte de água. O chefe diz que ele é muito perigoso, tem muitas feras, não teria como protegê-lo. O Prota diz que o problema da água é mais importante, o futuro da tribo depende disso, a segurança dele não é importante no momento, eles têm que arriscar, pois a herança da tribo não será destruída nas mãos dele. O chefe lembra do velho e isso faz com que ele aceite, e diz que todos devem proteger o feiticeiro a todo custo. Eles começam a seguir. O Prota está assustado, pois os atributos dele são o dobro de uma pessoa comum. Ele já está muito cansado, enquanto os outros nem estão suando. O Prota diz que ainda assim, precisa manter sua postura de feiticeiro e dignidade de homem. Ele pensa isso olhando para Foxy, e percebe que ela está segurando algo. São frutas que ela colheu no caminho, pois irão ajudar a matar a sede. O chefe manda que parem, pois eles chegaram. Eles decidem esperar ficar mais claro. Eles estão observando os lobos do outro lado do lago e ainda assim o Prota está com medo. O chefe diz que tem como lidar com eles. Porém, vai ser difícil lidar com o crocodilo de rocha. Eles comandam o lago e tem pelo menos uma dúzia e cada um deles é um animal de raça pura, o que significa que os guerreiros do totem mal conseguiriam caçar 2 deles. Por isso normalmente eles esperam os crocodilos saírem da água para dormir e assim poderem pegar água, que leva ao menos 4 viagens para pegar água. O Prota diz que devem ser mais espertos e usar um método simples de escavação. Ele quer fazer um canal que leve a água direto para a tribo, assim não tendo mais que se preocupar com a falta de água. Mas para isso, eles vão ter que cavar valas e o Presa Negra diz que é o melhor em fazer isso. Nessa hora eles percebem que ele tá com um galo enorme e o Prota questiona por que eles atacam sempre que ouvem um mínimo barulho. O chefe diz que é puro instinto, talvez por seu lado animal. Quando em campo é caçar ou ser caçado, especialmente à noite, é instintivo atacar primeiro para aumentar as chances de ganhar. A mão de obra da tribo é muito pequena, então não devem ser descuidados. O Prota se desculpa e o chefe diz que ele tem que entender que não pode sair sozinho. Enquanto isso, o Presa Negra começa a cavar feito louco e o Prota diz que isso é em vão, já que ele não disse onde cavar e este não é o lugar certo. Eles têm que ir para um lugar mais baixo para a água correr. A Yanhua está mostrando o caminho certo para cavar e limpando o caminho de ervas daninhas. Enquanto isso o Prota está vigiando a situação. O chefe vê que tem bestas brigando pelo território do lago, enquanto o crocodilo só espera, pois irá atacar o vencedor e aproveitar que ele está ferido. Então o Prota percebe que se eles cavarem até a vila, o córrego será ocupado por outras bestas selvagens e a água vai conter saliva e até mesmo fezes. Então o Prota fala para que parem a escavação. Ele tem a ideia de usar bambus, já que são ocos por dentro, mas a Yanhua diz que não existe bambus ali.
mas tem outras coisas parecidas. Então eles conseguiram usar para fazer uma espécie de cano. Então o chefe começa a derrubar as árvores na cotovelada, mesmo sem entender para que usar isso. O chefe ajuda o prota. Eles ficam felizes pois encontraram água apenas cavando e conseguem um reservatório. Então a Yanhua pergunta por que não cavam na tribo. A Fox explica que se fosse tão simples não estariam correndo risco aqui. O prota complementa dizendo que isso só ocorre porque tem um lago próximo. A ideia é usar a árvore como canos para drenar a água do reservatório até a tribo. Eles vão esconder o reservatório com galhos e ervas daninhas para manter as bestas afastadas. Mas caso elas se aproximem antes, eles devem tentar capturá-los, mas sem se arriscar muito. Caso fique difícil, devem abandonar a poça. O prota deixa a Shahong de segurança e volta para a tribo com o chefe. Ele ordena que os guerreiros reserva protejam a tribo no lugar dos guerreiros do totem. Eles precisam agir para terminar logo e resolver o problema da água. E todos devem focar nisso. Ele dá todos os comandos, ensina como conectar um tronco ao outro e 2 dias depois eles finalmente terminaram. Agora eles não têm que se preocupar com água na tribo. E todos estão extremamente agradecidos ao feiticeiro. O prota também está feliz, pois pensou que levaria uma semana para terminar e graças ao esforço de todos, se concluiu em 2 dias. No final o prota dá novas ordens, para que todos fervam a água antes de tomar. As pessoas ficam confusas e não querem ter esse trabalho todo para usar a água. A Fox explica que tem pequenos insetos invisíveis na água, no caso, as bactérias. Creio que foi a melhor forma que o prota encontrou de explicar a Fox para ela repassar. As pessoas dizem que isso não existe mesmo se existir, não tem problema, já que quando eles não têm tanta comida, às vezes comem insetos. A Fox dá exemplo de alguém que teve diarreia, vômito e febre por uma semana porque bebeu água natural. As pessoas continuam duvidando disso e dizendo que é bobagem. A Fox fica sem saber o que fazer, mas quer provar que consegue ser uma mico. Ela grita para todos ouvirem. E fala para todos que são ordens do feiticeiro, apenas querendo o bem de todos, mas caso não queira ouvi-lo, não culpe ele quando acontecer algo. Depois disso algumas pessoas começam a dizer que acredita no grande feiticeiro. A cena corta para Foxy, o prota conversando. Ela diz que deu tudo certo. O prota está pensando que por a tribo ser pequena, precisa diminuir a taxa de mortalidade. Por isso tem que ter todo cuidado e precisa evoluir a habilidade de cura. O prota questiona o que ela está fazendo. Ela diz que está arrumando lugar para dormir, para os dois dormir. Ela diz que a Miko vive com o feiticeiro. O prota tem medo de não se aguentar, é tanto que à noite ele não consegue dormir e pergunta a ela se tem que ficar tão perto. Ela diz que sim, porque caso tenha perigo, ela tem que ganhar tempo para ele escapar. O prota só pensa que o perigo agora é ela. Então ele começa a desviar o pensamento para tentar dormir, e começa a contar ovelhas, mas começa a enxergar a Yanhua. E começa a ter lembranças dela e das suas capacidades. O prota começa a ficar louco por não tirar essas coisas da mente, mas não pode mandar ela ir embora. Se fizer isso, ela vai ser ridicularizada pelos outros. Então ele decide praticar cura, mas não pode pedir para alguém se machucar e ele ficar curando. Então ele começa a se cortar e curar.